Boa tarde, companheiros e companheiras aqui da Economia de Francisco e Clara. Eu sou Cláudio Passos, vim hoje substituir o Paulo França, que está acompanhando seu filho, que completa 18 anos hoje. Com o maior prazer, quero compartilhar com vocês desse encontro que eu procuro acompanhar também todos os sábados. Quero saudar todos os amigos internautas que nos acompanham e que ainda irão nos acompanhar. E eu vim fazer aqui apenas um papel de abertura dessa transmissão e vou pilotar também as imagens e depois volto para fazer o encerramento. Então, saúdo a todos e todas que estão aqui na tela. É um prazer imenso ter todos vocês aqui, mais uma vez, no canal Resistentes. Tem mais algumas pessoas chegando que eu vou colocar e vou passando a bola, então, para o Eduardo Brasileiro fazer a condução aí dos trabalhos. Um bom programa para todos nós. Olá, amigos, amigas. É uma grande alegria essa comunidade se reunir nesse dia 16 de maio de 2020, dia em que nós começamos a semana Laudato Si. E nós, enquanto grupo de economia de Francisco e Clara, temos como chão, como inspiração e como provocação essa encíclica que tem um papel tão importante e que é um documento que vai ser aprofundado aí com certeza, durante esse nosso século, como inspiração e como projeto de transição de sociedade. E hoje, como nós fizemos na semana passada, num diálogo conduzido aí pelo Klaus, trazendo aí as discussões da eclesiologia, hoje nós propomos também um outro momento formativo, né, refletindo a Laudato Si, um grupo de facilitação da BEFC que foi discutindo essa semana esse processo das reuniões aqui dessa coordenação, decidiu de fazermos até uma proposta bem interessante, né, de uma semana um funcionamento de uma reflexão, de uma formação, na outra semana pautas mais de organização do nosso movimento. Então, irmos escalando para também não sobrecarregarmos, né, esse movimento. E aí, quando começamos a falar sobre a Semana Laudato Si, a primeira pessoa que veio à cabeça nossa foram pessoas que estão engajadas nesse processo de transformação e trazendo a Laudato Si como projeto de sociedade, né? E aí, nós pensamos assim em Dom Vicente. Dom Vicente, ele topou com muita alegria estar com a gente aí. E a ponte para chegarmos a Dom Vicente foi uma das jovens que vai para a CIS e está no grupo aí de Business and Peace, né, o Negócios e Paz, que é a Marina. A Marina está aí com a gente também, é articuladora social da Arquidiocese de Belo Horizonte. Ela também está à frente aí dos processos de discussão de Brumadinho, mas também atua e tem atuado muito bem aqui no nosso grupo. Eu estou muito afim hoje, conversei com a Marina nessa semana, de que ela pudesse conduzir a reunião de hoje, e eu já vou passar a bola para ela, e também falei algumas conversas com pessoas que eu acho que podem contribuir muito, né? Entre elas a Cláudia está aí, a Cláudia de Andrade, se ela podia também contribuir nesse processo de redação nossa aí, de síntese das nossas ideias e discussões. Cláudia, dá um oi aí para todo mundo saber de você. Oi, gente, prazer, sou a Cláudia. Vou aqui ajudar a construir essa relatoria do nosso encontro de hoje. Show, isso. E aí a Salete está no controle das nossas inscrições, muito bem, né? E Mari, é contigo, apresenta Dom Vicente, toma conta aí. Faze bem, pessoal. Acho que eu estou satisfeita com a apresentação do Eduardo. Sou de Brumadinho, profundamente também atingida, né, por essas consequências do crime da Vale aqui, e não tenho aceitado o convite, né, de pensar uma nova economia, uma economia que coloque tudo a vida acima do lucro. O Dom Vicente, ele aceitou o nosso convite, né, também profundamente envolvido com todas as temáticas, né, da ecologia integral, da Laudato Si. Ele faz parte da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB, faz parte também da Comissão de Cultura e Educação da CNBB, tem uma articulação bonita também de igrejas e mineração, bispo auxiliar aqui da Arquidiocese do Horizonte para a região episcopal Nossa Senhora do Rosário.
que é a região que tem a sede em Brumadinho. Antes de passar a palavra para o Tchê, ele pode se apresentar melhor, eu queria ler um pedacinho de um texto, né, de um livro, que é do Ayrton Krenak, que chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Acho que todo mundo conhece. Ayrton Krenak é uma liderança indígena também aqui de Minas Gerais, dirigido também pelo rompimento da Baía de Fundão, em Mariana, ali no Rio Doce. Eu acho que essa reflexão que ele faz nos ajuda a pensar e a sonhar novos caminhos a partir de uma economia de risco clara, a partir da Laudato Si. E só antes de ler, só queria reforçar um pouquinho de como que a gente pensou a reunião de hoje. Dom Vicente vai fazer uma fala sobre a Laudato Si, de aproximadamente 15, 20 minutos. Em seguida, o nosso André Souza ele vai fazer uma conjunta brasileira, rápida, de aproximadamente 10 minutos. A gente abre para as inscrições, a Salete vai nos ajudar, e depois a gente tem um tempinho, né, de retorno para o Dom Vicente dar os feedbacks, e a gente fica com os informes. Ayrton Krenak, ele fala assim, ó: os humanos não são os únicos seres interessantes e que têm uma perspectiva sobre a existência. Muitos outros também têm. Cantar, dançar, viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte, não um horizonte prospectivo, mas um existencial. Esquecer as nossas subjetividades, que é a matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir. Se existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também uma por consumir subjetividades, as nossas subjetividades. Vamos vivê-las com a qualidade que fomos capazes de inventar, não botar ela no mercado, já que a natureza está sendo assaltada de uma maneira tão indefensável. Vamos, pelo menos, ser capazes de manter nossas subjetividades, nossas visões, nossas poéticas sobre a existência. Vai lá, Dom Vicente, é com você. Tira o microfone do mudo. Está mudo o microfone dele. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marina, pela apresentação. Eduardo. Semana Laudato Si, já fizeram o meu endereço aí, né? Eu sou bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte e secretário da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB. Um dos meus trabalhos aqui na Arquidiocese é acompanhar a região Nossa Senhora do Rosário, cuja sede é Brumadinho e muito envolvido com as questões da tragédia crime da Vale em Brumadinho. Eu vou deixar aqui, eu passei para a Marina, depois ela pode compartilhar com todos, a publicação de um artigo nosso, de um pequeno texto que orienta a reflexão da Semana Laudato Si, que está na página da CNBB Nacional. Eu vou falar especificamente sobre esse artigo, mas antes eu quero partilhar com vocês uma canção que é de minha autoria, ela se chama Casa Comum. Espero que escutem o som. Deus fez a criação, a beleza de uma flor, deu a inspiração ao poeta e cantador. O sol que clareia a terra e o mar, o amor que passeia quando é lua cheia no brilho do olhar, a água que rega a semente no chão, o dom a entrega de quem não se nega a viver como irmão. Somos todos um, conectados, interligados na casa comum, refrão. Somos todos um, conectados, interligados na casa comum.
A noite que traz o descanso do dia, o silêncio, a paz, vida que se refaz fonte de alegria. O que vive e respira nesse reino sagrado, roda viva que gira, mundo se revira, querendo cuidar do refrão. Somos todos conectados, interligados na casa comum. Somos todos conectados, interligados na casa comum. Mais uma vez. Somos todos conectados, interligados na casa comum. A noite que traz o silêncio do dia, o silêncio, a paz, vida que se refaz fonte de alegria. O que vive e respira nesse reino sagrado, roda viva que gira, o mundo se revira, querendo cuidar. Somos todos conectados, interligados na casa comum. Somos todos conectados, interligados na casa comum. Depois eu mando para vocês a letra, porque assim às vezes o som não é muito legal. Essa música se chama Casa Comum, é uma música de minha autoria. Fiz uma gravação dela com um grande violeiro aqui de Minas Gerais, chamado Pereira da Viola. Ficou muito bonita a versão. E o tema, então, como a música já diz, é a ecologia integral, é a casa comum. E o título do nosso artigo, como eu disse, que está no site da CNBB, Ecologia Integral, um caminho de vida e de cura para um planeta doente. Lições e desafios da encíclica Laudato Si, depois de 5 anos de sua publicação. Para facilitar a redatora, o texto está na íntegra no site da CNBB. E se quiserem também, eu posso enviar aí através do Eduardo e da Marina um PDF para que vocês possam anexar o trabalho de vocês. Nós começamos, então, com o panorama que fala desses 5 anos da encíclica de Papa Francisco, Laudato Si, e destacamos a necessidade de conversão ecológica, e é um texto da Comissão Episcopal de Ecologia Integral e Mineração da CNBB, que já é um fruto da Laudato Si. Essa comissão nasceu exatamente no ano passado, a partir de um grupo de pesquisa que nós tínhamos. E o ano de 2020 está aí, trazendo para nós com o Covid-19, dizimando tantas vidas humanas e, por incrível que pareça, parando a maquinaria produtiva. Nós, como comissão, não desvinculamos a pandemia das questões graves pelas quais passam o meio ambiente, porque nós temos consciência de uma rede de problemas que temos que enfrentar, inclusive com o adoecimento do planeta e também da vida humana e das outras vidas no planeta. Constatando no início do nosso escrito, os últimos 40 anos, a desigualdade relativa e absoluta tem aumentado. Os pobres não ficaram apenas mais pobres em relação aos ricos, mas eles ficaram também mais pobres em relação a si mesmos. Ou seja, a pobreza está se tornando ainda mais aguda. Um exemplo, o combate à fome, que vinha diminuindo esse grave problema que é a fome no mundo até 2014, nos últimos 3 anos, 2017, 18 e 19, esse combate deixou de ter sua eficiência
e nós voltamos com o problema da fome como se estivéssemos lá em 2011. Isso é uma questão de realidade que se nos impõe. É impossível sermos saudáveis em um planeta doente, diz Papa Francisco. Essa é a introdução da nossa fala de hoje. O primeiro capítulo da nossa reflexão é um apanhado geral da encíclica Laudato Si. O legado da encíclica. Eu vou citar apenas os 6 temas dos 6 capítulos da encíclica, porque nosso tempo é curto. E eu fui inventar a moda de cantar uma canção, já me tomou 3 minutos da minha fala. Primeiro capítulo. O que está acontecendo com a nossa casa comum? Antes do primeiro capítulo, eu destaco um texto bíblico, Romanos 8, 22, que diz assim: com efeito, sabemos que toda a criação até o presente está gemendo como que em dores de parto. Toda a criação. Aqui está um aspecto profundamente teológico para a gente falar de ecologia, para não achar que é apenas uma reivindicação política ou social, como que a nossa fé cristã, está intrinsecamente ligada ao cuidado de toda a obra criada. Então, eu cito esse texto de Romanos 8, 22. Então, o primeiro capítulo, o que está acontecendo com a nossa casa comum, vai fazer exatamente uma constatação dos graves problemas: poluição, mudanças climáticas, questão da água, perda da biodiversidade. É uma leitura da realidade, primeiro capítulo. O segundo capítulo chama-se O Evangelho da Criação. E aqui tem uma vinculação do documento mais estreita com a tradição cristã, citando os textos do Antigo Testamento, mas, sobretudo, eu vou ler aqui um texto do Novo Testamento, que é São Paulo aos Colossenses, que diz o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois é nele que foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, os seres visíveis e os invisíveis. Então, Colossenses 1, 15 a 16, que coloca essa questão mesmo da ordem cósmica, e para nós que somos cristãos, essa centralidade crística, né, de Cristo na obra da criação. Terceiro capítulo, a crise ecológica tem uma raiz humana, a ligação estreita que nós podemos visualizar da crise ecológica com a irresponsabilidade diante da falta de padrões éticos que regulam o desenvolvimento. Aí o documento vai colocar a questão da biotecnologia, da biogenética e da necessidade de termos padrões éticos, inclusive cita o extrativismo predatório como uma das causas da crise ecológica. O quarto capítulo é especificamente a ecologia integral. E é importante a gente aprofundar, porque, como disse o título da nossa colocação, ecologia integral, um caminho de vida e de cura para um planeta doente. Então, a ecologia integral é exatamente a proposta do Papa Francisco e da encíclica Laudato Si. E nos ensina, então, a ecologia integral, resumidamente, é esse ensinamento de que tudo está interligado, como nós cantamos no início. Somos todos um, conectados, interligados numa casa comum. É nós e toda a criação. Tudo está interligado. E aqui uma constatação importante. Vou citar, então, abramos aspas, a Laudato Si, número 139. Não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. Isso é um
uma questão muito importante para a gente. Porque muita gente, infelizmente, tem dificuldade de unir as coisas, né? E aqui está profundamente interligado. Não existe duas crises, humana e ambiental. Há uma crise socioambiental. O 5º capítulo, então, vai apresentar algumas linhas de orientação de ação, e aqui eu coloco que as linhas vão desde as políticas internacionais até o nosso pequeno modo de vida subjetivo. Então, a conversão ecológica, as linhas de orientação, não é só uma questão para decisões maiores, mas também nos atinge individualmente, em nosso jeito de viver, inclusive propondo-nos um jeito mais simples de viver. E, por fim, o documento termina, o 6º capítulo, a educação e a espiritualidade ecológica. E eu creio que a economia de Francisco e de Clara, com esse belo movimento jovem que está nascendo aí, a partir das propostas do Papa Francisco, estão contempladas dentro dessa perspectiva de uma nova educação, de uma nova cultura. Então, nós poderíamos terminar essa primeira parte, com a exposição das linhas gerais da Laudato Si, colocando exatamente isso. É preciso investir na educação, na família, na juventude, nas novas gerações, para que nós tenhamos uma nova cultura. A segunda parte, então, introdução, agora a exposição dos capítulos da Laudato Si, numa resenha muito rápida. Passamos ao 3º momento da nossa colocação, um mundo adoecido. Então, tem umas constatações que não precisa nem de a gente aprofundar muito agora, todos já conhecemos. Mas vou citar alguns exemplos. O aquecimento global é uma constatação. Quero frisar aqui o seguinte: 10% das pessoas mais ricas do planeta emitem mais de 75% dos gases de efeito estufa. Imagina, apenas 10% da população é responsável por 75% dos gases de efeito estufa. Lógico, conclusão imediata, a questão de degradação socioambiental não é uma questão que a gente pode responsabilizar os pobres, que não têm nem como viajar, por exemplo, né? Então, aqui nós temos a crise do aquecimento global, temos uma crise da redução da biodiversidade, temos uma terceira crise, que é o próprio adoecimento dos organismos pelo agrotóxico, pelas poluições, intoxicações. Imagina 2 crimes hediondos aí em Mariana e Brumadinho, adoeceram, para não dizer que mataram 2 grandes bacias hidrográficas. Então, nós temos aqui uma crise de adoecimento dos nossos organismos. E nós poderíamos também constatar que essa forma de vida, por exemplo, esse crescente consumo de carne é responsável por um aumento da criação de gado e, por isso, por um desmatamento, por exemplo, da Amazonas, que tem nos trazido muitos problemas. E, apesar dessas ameaças, os planos do lobby ruralista, a gente sabe que são perversos, se apresentam como saídas para a nossa economia. Portanto, se tudo está interligado, também está tudo ameaçado pela mesma dinâmica de produção, acúmulo e desperdício. Essa é uma constatação geral. Trazendo para o nosso contexto mais particular aqui de minha região, do estado de Minas Gerais, os fatos demonstram que até agora essa lógica extrativista
se impôs sobre o bem-estar das comunidades. E destaco os crimes, né? Mesmo tendo acontecido em 2015 o crime ambiental de Mariana, com a morte de 19 pessoas e a contaminação da bacia do Rio Doce, o modelo minerário não foi colocado em discussão, nem corrigido. Por isso, seguiu com maior violência criminal o desabamento da barragem da mina do Feijão, em Brumadinho, matando 272 pessoas, das quais 11 ainda não foram encontradas, e prejudicando o ecossistema da bacia do Rio São Francisco. Mesmo assim, o governo brasileiro parece apontar a perspectiva de retomada do vigor econômico, flexibilizando ainda mais as leis ambientais e liberando a mineração nas terras indígenas. A terceira parte bem doente, né? Portanto, aí a quarta parte, nada melhor do que a gente ser chamado e interpelado à conversão. O que parece um tema muito religioso, né? Conversão, hoje tem se tornado um tema cultural. É preciso mudar essa cultura. E numa época de coronavírus, nós já escutamos aí gente apressadamente dizendo: vamos logo voltar ao normal. Eu gostaria de perguntar para vocês, jovens, a que normal vocês querem voltar? O normal de antes da pandemia, no qual 2/3 da população mundial já estava na linha de pobreza? Que normal é esse? Eu creio que a gente não pode entrar nesse discursinho assim, ingênuo. Nós temos que propor uma nova cultura. Não tem nada de normal. É voltar a repensar uma cultura que seja da vida e que não nos compactuemos com essa forma de economia ou de sistema que é profundamente mortífero. E aí, lembrando aqui a nossa, ainda Papa Francisco, no Evangelii Gaudium, ele diz assim: essa economia que está aí mata, ela não precisa de dar mais exemplos, ela mata. E vemos que vários setores da ciência, ambientalistas, religiosos, militantes sociais, já preveem essas tragédias, essas pandemias. Então, essa conversão é uma dinâmica nova que nós temos que construir. Eu creio que os jovens, nada melhor do que a força jovem para nos ajudar a pensar esse novo tempo. E vou chegando ao final da minha fala com o último tema do texto, uma aliança coletiva. A ecologia integral precisa de ser a proposta de uma aliança coletiva. Esse termo aliança é bonito, porque não adianta a gente pensar que apenas alguns poucos, com boa vontade, às vezes taxados, né, de ingênuos, enfim, são tantos os títulos que dão, vão conseguir transformar esse planeta. É preciso que a gente force com rapidez as lideranças, sejam elas políticas, religiosas, para que a gente possa, então, entrar numa nova cultura. E aí eu cito a economia de Francisco e de Clara como um desses grandes movimentos importantes para nós. Por quê, né? Até o nome me é muito... Eu gosto muito porque ele é mais poético, né? Se fosse só a economia de Francisco, poderia ficar muito machista. E, na verdade, todo o nosso sistema capitalista ele tem muita marca do machismo, né? Nós precisamos colocar mais o rosto feminino aí nessa economia. Economia de Francisco e Clara. E cito aqui o que escrevemos, que assume uma compreensão circular dos processos produtivos e de consumo, baseada
aí eu abro aspas, porque isso daqui é da Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara, baseada no feminino, no cíclico, na acolhida, no cuidado e no afeto, pressupõe uma transição radical nos modos e nas formas de produção linear, masculinizada, que impôs uma visão de progresso baseada na extração. Essa é a novidade. Essa é a grandeza do projeto. Tirar essa coisa, inclusive aproveito para fazer aqui um lamento profundo, porque nessa pandemia nós estamos vendo aí que a violência contra a mulher tem aumentado assustadoramente. Me parece uma cifra de 50%. Ou seja, se quando nós maquiamos uma sociedade com esse ritmo frenético nosso, né, de viagens, de tudo, e a gente diz que não tem, que já dizia que a questão da agressão à mulher, a violência contra a mulher, o feminicídio era grande, veja como é que o nosso silêncio, a volta para dentro das nossas casas, revela que esse problema é muito mais grave. Porque é lá onde nós estamos que nos mostramos quem somos, quem que nós mostramos como sociedade? Uma sociedade violenta contra as mulheres, machista. Portanto, essa economia, parabéns a quem teve essa brilhante ideia, tem que ter clara no meio. Senão não vai clarear nada, viu? Senão não vai clarear nada. Se continuar deixando essas coisas na mão de homens e as mulheres que têm um papel, assim, um protagonismo lindo, maravilhoso, parabéns. Tem papéis lindos, maravilhosos na sociedade, na igreja. Mas se continuar deixando os homens assinando os documentos, tomando a palavra final... Aí, ó, tem um casal na minha frente aqui, ó. Eles estão rindo e a esposa deve estar achando é bom, né? Então, Clara, uma aliança coletiva, a ecologia integral, é feminino, é poesia, é poética. Chega de violência. Eu fico muito contaminado e profundamente emocionado, porque quando eu vou para os territórios de mineração, eu vejo ali machos operando, máquinas destruindo, as mulheres chorando em casa porque a mineração matou seus filhos, seu esposo. Quando eu olho quem mata, eu muitas vezes vejo esse perfil masculino destruidor. E quando eu olho as vítimas resistentes, eu acho quem? As mulheres da Praça de Maio, as mulheres de Brumadinho, as mulheres de tantos lugares, inclusive a nossa Maria, que ficou de pé praticamente sozinha aos pés da cruz. Não tenham dúvida de que a resistência e a mudança de cultura passará por um testemunho feminino, que é mais do que a simples mulher no sentido biológico, né? Acho que é uma questão até de feminilidade, ou seja, de sair desse estilo machista, dominador e destrutivo do nosso planeta. Já estou terminando, eu fiquei empolgado com o tema da feminilidade, pode ser outro tema depois, né? Deixar só claro aí. Por isso, nós precisamos de fortalecer a iniciativa e o protagonismo das comunidades. Nós não podemos esquecer que soluções nós já temos, só que nós somos cegos. Nós já temos aí indígenas que desde 1500 sobrevivem às nossas formas destrutivas. E eles têm maneiras que podem nos oferecer saídas. Temos os quilombolas em suas comunidades. Agricultura familiar, esse discurso de que apresenta, então, alternativa, nós já temos as alternativas, só que nós não aceitamos. Porque a gente quer continuar matando o índio, continuar escravizando o negro. O negro no Brasil sempre viveu
um processo de escravidão e de preconceito, e, no entanto, sobrevive a sua cultura com arte, com energia, com espiritualidade, com religião. Eu estou falando muito bravo, não, né? Estou empolgado só. Por isso, finalmente, celebrar a Laudato Si significa trazer suas denúncias, mas também trazer seus sonhos, intuições, propostas para o cotidiano também da vida litúrgica e pastoral da nossa igreja, numa continuidade fluida entre a formação, a ação e a celebração. O Papa, num dos textos, diz assim, a gente também tem que parar com esse negócio de que o meio ambiente, de que o planeta é só para a gente destruir o planeta, é para a gente se encantar com ele é maravilhoso, é resgatar a beleza. É preciso de uma catequese, de uma nova educação, é preciso de tudo isso. E termino, então, vamos a uma fraternidade universal, em harmonia com todas as criaturas, por Ele criadas e por Ele amadas. As juventudes daqui em diante estão desafiadas e devem ser apoiadas a assumirem com criatividade a missão de pensar e construir iniciativas de promoção e defesa da vida em todas as suas instâncias. Olha, esse pensar não é ingênuo, não. Porque uma das coisas que está acontecendo em nossa cultura também é a morte do pensamento. Tem muita gente comprando ideia barata porque não pensa. Então, para vocês jovens não ficarem, mas nós não estamos conseguindo mudar. Vocês já estão fazendo a grande mudança porque vocês estão pensando. Não existe mudança sem pensar a realidade. E vocês estão fazendo isso. Laudato Si 244. Caminhemos cantando que as nossas lutas e a nossa preocupação por este planeta não nos tirem a alegria da esperança. Somos todos um, interligados, conectados na casa comum. Muito obrigado. Muito bem. Dom. Não vai embora, não. Fica aí. A gente vai escutar o André, mas eu já queria agradecer a sua fala desde já por liberar esse grito que às vezes fica engasgado, mas pode saber que o nosso coração está palpitando aqui do lado de cá. André vai fazer uma exposição, André, da conjuntura brasileira. E pessoal, muito boa tarde para todos e todas. Obrigado aí pela exposição, viu, Dom Vicente, muito rica. E vamos lá, vamos conversar um pouco. A proposta, antes de mais nada, é muito bom a gente ver um jovem bispo que canta, né? Lembrar que Francisco de Assis cantava muito também, né? Então, é com esse espírito que a gente vai prosseguir aqui dialogando. A proposta agora é da gente conversar um pouco a respeito da conjuntura no país. Nós estamos enfrentando uma crise mundial, que é a maior desde a década de 30, né, do século passado. No Brasil, nós temos uma peculiaridade, que é o fato dessa crise ela ser, a um só tempo, uma crise sanitária, econômica e política, né? Uma crise política muito profunda também, né? O que acaba agravando as outras duas crises, né? A crise sanitária e a crise econômica. E em termos sanitários, nós temos, como sabem, todo mundo sabe, né, um alto grau de subnotificação de casos de infectados e também de mortes, né? E há uma elevação muito acentuada desses casos. O Brasil é um destaque mundial, infelizmente, e cientistas
Átila Yamarino, Miguel Nicoleles já chegaram a dizer da possibilidade do Brasil chegar a ter 1 milhão, mais de 1 milhão de vítimas, caso se prossiga tal como está sendo. Então, é um enorme desafio que nós temos aqui que nós temos para enfrentar aqui no Brasil. E, por outro lado, nós temos também está havendo, felizmente, graças a Deus, uma proliferação de práticas solidárias. Estamos todos aprendendo a efetuar essas práticas solidárias, elas estão se somando umas às outras, estão se articulando em face da necessidade imediata de enfrentamento dessa profunda crise. E, por conta disso, nós aqui da Articulação Brasileira de Francisco e Clara elaboramos uma carta pela União das Religiões e pelo enfrentamento local da pandemia, uma carta que está se disseminando, e nós temos feito também, buscado apoiar ações que estão ocorrendo em variados lugares, de variadas maneiras, em prol dos mais necessitados. E eu, por exemplo, estou engajado aqui na rede Brasilândia Solidária, né? Brasilândia, que é o distrito de São Paulo, onde o número de mortes é maior. Então, e vários de vocês, vários do nosso grupo aqui, estão engajados em outras frentes, né? Estão envolvidos diretamente nessas ações, que devem se somar, né? E se articular. Então, eu vou falar aqui um pouco, eu vou procurar ser o mais breve possível, para ouvir também, a gente quer ouvir as pessoas, né? Vou falar aqui um pouco das campanhas nacionais que estão em curso em face dessa realidade extremamente desafiadora, tá? Nós temos, vale aqui mencionar uma campanha que foi exitosa, uma campanha nacional pela renda emergencial, uma campanha da qual a ABEF, que participou, o Célio Turino, foi alguém que chegou a informação até nós através da pastora Home Bank, e o Célio rapidamente buscou esse diálogo, e essa campanha foi exitosa. E nós temos uma campanha nacional que está em curso, que está sendo realizada pela taxação de fortunas, né? Grandes fortunas, lucros e fortunas, uma coleta de assinatura, passamos de 150 mil assinaturas. A ideia é expandir isso o quanto pudermos. A ideia de que a taxação de fortunas e outras medidas afins, elas possam viabilizar a renda básica da cidadania perene. Aliás, o Eduardo Suplicy, nosso querido vereador de São Paulo, senador Eduardo Suplicy, esteve, inclusive, no lançamento, né, da nossa ABEFC, e é uma figura mundialmente conhecida já, defensora dessa proposta. Então, a taxação de fortunas, ela aponta para esse caminho. Então, é uma campanha nacional importante que está em curso. Nós temos há uma campanha nacional que está aí acontecendo também, muito importante, que é pela fila única de espera pelas UTIs, né? Uma vez que, como vocês sabem, os leitos do SUS representam, em média, 1/3 apenas do total, sendo que apenas 25% da população tem rede privada, tem plano privado de saúde. Então, você tem uma concentração enorme. E essa unificação da fila única, isso é algo que já aconteceu na França, Espanha, Itália, Austrália. Esses países já adotaram, e nós temos uma luta para que isso seja adotado aqui também no Brasil, para salvar vidas imediatamente. Então, a ABEFC, ela deve se sensibilizar e fazer parte dessas campanhas, né? Assumindo como parte
da proposta mais ampla da economia de Francisco e Clara, que é uma proposta pela vida, como bem apontou aqui o Dom Vicente. Em face dessas campanhas que estão ocorrendo, queria aqui fazer um comentário muito breve a respeito da nossa condição atual, condição política atual, até porque, para dar um gancho para as campanhas que vêm de enfrentamento a essa condição, essa grave crise política atual que nós enfrentamos. Que envolve o quê? Nós vivemos um autoritarismo chamado de furtivo ou poroso. Nós já temos um autoritarismo no Brasil, temos um governo em grande medida militarizado, bastante militarizado, e então nós temos uma necessidade imediata de defesa muito firme da democracia, tá certo? Da defesa muito firme da democracia. E é diante desse quadro que vou aqui falar agora de outras campanhas nacionais que estão casadas, necessariamente casadas. Campanhas essas voltadas para esse quadro político. A primeira campanha é a campanha Fora Bolsonaro. Já é um consenso crescente de que não há condições para que o atual presidente da República permaneça, reconhecido já como um genocida, infelizmente. Então, essa campanha do Fora Bolsonaro está crescendo e deverá crescer ainda mais, já na semana que vem. E eu queria aqui apontar duas frentes de ações nesse sentido. A primeira delas é uma busca de uma cassação da chapa presidencial no Tribunal Superior Eleitoral em face dos crimes cometidos na campanha eleitoral de 2018. Então, crimes violando a maneira como se deram as eleições. E aqui eu quero chamar a atenção para a iniciativa da Plataforma pela Reforma Política. Essa plataforma, inclusive, até o dia 20, entidades poderão aderir a isso, assinando lá, e a BEF que deverá também aderir e assinar, se ainda não fizemos, tá certo? E essa é uma frente de luta que se casa com a outra frente, que é essa mais ampla, que é pelo impeachment. A mobilização pelo impeachment do presidente da República, que tem mais chances de êxito do que a cassação da chapa presidencial Bolsonaro-Mourão. Então, já há quase 30 pedidos pelo impeachment, que estão nas mãos lá do Rodrigo Maia, do presidente da Câmara dos Deputados, e está em elaboração um pedido amplo, do impeachment, liderado pelo Partido dos Trabalhadores, contando com a participação do Partido do Socialismo e Liberdade, o PSOL, e me parece que em torno de 200 entidades que estão se posicionando também nesse pedido pelo impeachment, que deverá ser apresentado na semana que vem, tá certo? E que deverá contar com nossa total adesão, essa campanha pelo impeachment de Bolsonaro, pelo Fora Bolsonaro, seja pela cassação da chapa ou pelo impeachment. O que nos importa é a retirada, desse presidente infeliz do poder. Mas não basta só isso. Há uma mobilização que vai além, no sentido de não basta retirar Bolsonaro. Nós exigimos novas eleições. Novas eleições presidenciais, até por conta dos crimes ocorridos em 2018. E essa mobilização que está em curso, liderada por esses dois partidos de esquerda que eu mencionei, aponta nesse sentido. Nós exigimos não somente o impeachment, a retirada do presidente da República, mas também novas eleições.
E, com isso, o que se busca é uma recuperação da democracia formal no Brasil. O Brasil, nós sabemos, passou por um golpe parlamentar, jurídico, midiático, e nós necessitamos resgatar a democracia formal no Brasil plenamente. E eu já vou aqui concluir, né, nesse sentido, de que é fácil? Não é. Certo? Aliás, conseguir taxação de fortunas, conseguir a renda básica da cidadania perene, e a retirada de Bolsonaro e novas eleições, são lutas difíceis, não são fáceis, mas que nós devemos enfrentá-las e devemos acreditar na possibilidade de concretização delas, tá certo? Isso é fundamental, né? E nos mobilizarmos nesse sentido. E aí, junto com a redemocratização do Brasil, nós buscaremos também uma conversão, aí retomando termos que o Dom Vicente falou, a conversão no Brasil, que nós queremos uma conversão cidadã, uma conversão pela cultura da vida, como o Dom Vicente apontou, que é algo totalmente coerente com a proposta de Francisco e Clara desde das suas atividades lá na Itália, na Úmbria, e que nós estamos recuperando aqui. É isso, gente. Muito obrigado. André, obrigada pela sua fala. Eu tenho certeza que a gente lembrar das coisas que estão correndo, das nossas iniciativas positivas que têm ganhado espaço, nos força na luta e nos dá mais esperança para atravessar esse momento, né, de pandemia que é duro, mas que vai passar. Mariana, eu acho que... Só um minutinho. Eu tinha anotado aqui no papel, na caneta, uma mobilização ampla, bonita, essa que o Célio e o Edgar está aqui conosco também, e que nós estamos já aderindo, que vai ser exposta daqui a pouquinho. E eu anotei, mas não comentei aqui nessa campanha, na lista de campanhas. É isso, obrigado. Tá bom. É isso. Salete ficou de nos ajudar com as inscrições. Enquanto isso, eu acho que a gente não vai poder estender muito, infelizmente. Estou achando que a gente vai poder ter 2, 3 falas no máximo, se forem mais sucintas, né, para a gente retornar para os expositores. Depois a gente vai passar para os inscritos, logo depois desse diálogo, né, a partir das reflexões que fizemos. Mas enquanto as pessoas vão se inscrevendo, eu só vou fazer uma pergunta. Ela vem de uma reflexão que eu já fiz com o Dom Vicente em alguns momentos aqui em Brumadinho, e eu acho que é um debate importante que eu gostaria de compartilhar com o grupo assim, da Economia de Francisco. A gente falar da Laudato Si é falar de amor, né? É um documento que amor em cada página, e isso conforta o coração. Mas eu queria colocar um debate que é o seguinte: enquanto atingida aqui de Brumadinho, né, vendo as telas dessa economia predatória, desse extrativismo mineral, vendo as consequências do neoliberalismo assim, sangrando, rasgando a nossa pele, e a conduta de uma empresa mineradora que pouco tem pensado com essas vidas, como que fica o nosso papel enquanto cristão, assim, sobretudo no que se refere ao perdão? Às vezes eu vejo as pessoas cobrando assim, a gente tem que perdoar, a gente tem, Deus sabe o que faz. E aí eu sinto, nossa, será que as pessoas vão responsabilizar Deus? Será que eu preciso perdoar? O que é esse perdão? E se eu não quiser perdoar? E se eu quiser lutar por justiça e isso nunca mais se repita? São questões que se anulam ou não? Eu queria propor um debate, citando esse exemplo, mas eu acho que atravessa todos esses problemas que a gente está vendo no mundo também em relação às consequências desse neoliberalismo e das condutas de algumas empresas.
E aí, eu acho que a gente pode passar para 2 perguntas. Salete, quem são as 2 pessoas? Olha, nós já temos muitos inscritos aqui, viu? Não sei como é que a gente vai fazer. O Alan acabou de lembrar que ele foi o primeiro a se inscrever antes da reunião começar. Ele vai Eu dar acho que eu fui a última a me inscrever, me parece. Eu vou dizer aqui como é que estão as inscrições. Então, o Alan, a Isaura, o Célio, a Pâmela, a Marcela Vieira e a Tânia. Podemos começar com o Alan? Eu acho que se a gente for rapidinho, dá, né? Tá, vamos. Eu acho que todas as pessoas podiam eu tenho fazer um uma fala informe. curta. Os informes a gente vai deixar para o final. Mas eu acho que a gente podia fazer uma fala curta. Quem está com dúvidas, quem quer colocar algum debate, faz uma fala mais curta e depois Dom Vicente e André fazem uma fala mais geral, tentando responder e abordar esses aspectos. O que vocês acham? Que a gente tenta contemplar as pessoas. Ótimo. Então, nós vamos ficar com o Alan e a Isaura para o final, porque são informes, ok? Então, é o Célio. Sou eu já? Não. Sim. Bom, então, primeiro queria dizer da felicidade, né, de estar vendo essa reunião e parabenizar e agradecer ao Dom Vicente, também a fala do André, né? Fiquei umas 3 semanas, eu, a Silvana também, nós ficamos fora dessas reuniões de sábado, nós estamos numa outra campanha, em que algumas, depois, na hora dos informes, a gente coloca, né? E a felicidade de ver muito rosto jovem, e é bastante importante isso. Aliás, quando eu trabalhava no Ministério da Cultura, eu lembro de dizer que o melhor indicador de êxito de uma ideia, de um projeto, é quando a gente perde o controle sobre ele. É sinal de que outras pessoas se apropriaram do processo. E é isso que eu estou percebendo aqui na ABEFC, o que é muito bom. Mas queria falar sobre a intervenção do André na questão do fora Bolsonaro, né? E fora Bolsonaro sempre. Agora, a gente precisa costurar uma alternativa. Eu penso que essa alternativa deveria ser na linha de um governo provisório, de salvação e unidade nacional. Tem que haver uma construção dessa, sobretudo no tempo de pandemia, para que a eleição ocorra no pós-pandemia. Se a gente não tiver muito cuidado em definir o que substitui esse Bolsonaro, a gente pode também cair na alternativa do quê? Dos militares assumirem por completo, o Mourão, ou que outra alternativa. Então, tem que ter muito claro a alternativa que eu proponho essa. E até saída institucional para isso. Não sei se vocês sabem, a sequência de retirada de governo é assim: sai o presidente, entra o vice. Se caçar a chapa, aí assume o presidente da Câmara e depois o do Senado. E a quinta alternativa, que é a que eu defendo, que deveria começar a ser construída de forma costurada, é a que vai para o STF. E o STF elegeria o decano, iria o decano do STF, que é o Celso de Mello. Eu acredito que no quadro atual seria o que mais daria uma tranquilidade, uma estabilidade para o país, num governo provisório, com compromisso de novas eleições, mas que agora o país está precisando de tranquilidade. A gente vai chegar aí no quadro de 90 mil mortes, com certeza, nesse processo, isso sem a subnotificação. Aí pode ser muito mais, né? E isso também na estimativa mais otimista, até agosto, que é uma calamidade que nunca, a minha geração, pelo menos, e não, as gerações brasileiras presenciaram. Então, era só isso, da alternativa ao pós-Bolsonaro, tá? Bacana. Só um reparo, Edgar, você está inscrito sim para informes, viu? Desde o início, tá? No final aí, na hora dos informes. Pâmela. Oi, gente, boa tarde. Eu gostaria de fazer um comentário, tanto quanto da fala do Dom Joaquim, do Dom Vicente, desculpa, quanto do Célio e os comentários.
Bom, a gente tem 30% ainda das pessoas defendendo o governo Bolsonaro. Então, a gente tá, e é muito por isso que o Rodrigo Maia também não atendeu, não recebeu os pedidos de impeachment, acredito, porque tem um sério problema dentro da Câmara, que é a questão de política e de politicagem, né? Essas pessoas, elas que pensam em serem eleitas, elas não vão se arriscar e arriscar 30% da população, que infelizmente foi uma população em massa que elegeu. A gente, quando conversava com o pessoal na época de campanha, eles fizeram uma estratégia. Eles votaram no presidente, no senador, no governador, votaram numa chapa toda, e essa chapa é uma chapa muito conservadora, de extrema-direita. Então, eu acho que o nosso desafio, além da palavra de ordem, é tentar convencer 30% da população a entender que esse governo é um governo fascista, um governo que genocida e que está pouco preocupado. E o que eu vejo que é mais difícil é orientar essas pessoas numa linguagem popular e outra, de uma maneira correta. Como chegar e como passar essa informação para essas pessoas, né? Porque não, a palavra de ordem fora Bolsonaro, às vezes está muito ligado também às campanhas de esquerda que foram extremamente detonadas durante o processo anterior ao golpe, né? Desde 2014, a gente sabe dessa conjuntura toda para derrubar um governo democrático. Então, eu acho que pensar essa estratégia, igual o Célio falou, é muito importante, porque quando a gente assume uma palavra de ordem, sendo que essa palavra de ordem está associada a toda uma mídia que foi criada dentro dela, às vezes a gente perde força. Então, acho que a gente tem que pensar como atuar no trabalho de base para convencer que o Bolsonaro é um genocida para 30% da população que ainda o defende. É isso, gente. Obrigada. Estou muito interessada nessa estratégia. Marcela? Boa tarde a todas e todos. Uma saudação manauara para todos, né? Eu vou falar aqui do meu lugar. Então, assim, Dom Vicente, gratidão pela sua partida. Aí eu vou falar enquanto mulher economista também, que vivencia economia solidária. Eu queria, assim, trazer isso, né, nessas reflexões que foram maravilhosas. Eu me sinto assim muito feliz de estar participando desse grupo também. Primeiro, com relação ao protagonismo das comunidades, eu acho que essa é a hora de dar voz e vez para a microeconomia, essa que reverbera, que ressoa, que faz mudança, que nos alimenta. Esse é o momento, essa crise está trazendo para a gente que é hora de dar voz e vez, de apresentar essas pessoas. Né? Por outro lado, né, também na sua fala, e é uma coisa que tem acontecido fortíssimo no norte do Brasil e em todo o Brasil, o crescimento do feminicídio. De fato, aqui na minha região, no Amazonas, a gente não está só alastrado pelo Covid, não, a gente também tem muitas mulheres morrendo todos os dias. Ou é a violência, ou é a morte. Dentro do que o André traz, eu senti falta, André, dentro dessa crise sanitária. A crise trouxe para a gente sair do esgoto, a população em situação de rua. Fiquem em casa, e quem não tem casa fica onde? Esse é um ponto. Segundo ponto também, extermínio da população indígena. Nós temos comunidades indígenas urbanas, nós temos aqui, eu vou falar de municípios que vocês não conhecem, mas nós temos um município chamado aqui, Altazes. As comunidades indígenas estão fazendo barricada, impedindo que os brancos acessem, com medo da morte. Né? E nós não temos atendimento suficiente para os brancos e ainda mais, pior ainda para os indígenas. Então, esse Brasil desigual, e principalmente, aí eu falo para vocês, nós somos o Brasil, a Amazônia, que o Brasil não conhece ainda, né? Das nossas distâncias, da nossa realidade. A Caritas fez uma campanha, né, Tempo de Cuidar. Essa campanha chegou no momento providencial, onde o governo estava ignorando a situação dos migrantes, a crise migratória cresceu muito no nosso país, na Amazônia principalmente, né? E a gente tem migrantes aqui em situação de rua, então nós temos 2 públicos. Assim, esse inquietar para essa conversão, essa mudança, né? Ela precisa olhar a diversidade do Brasil também, e as suas... Eu espero que a gente consiga, nesse momento de reflexão, também garantir esses espaços, do mulher, do negro, do indígena e dos biomas. É isso, obrigada, viu? Muito bom, Marcela. E a Tânia?
Olá, boa tarde a todos. Inicialmente, queria cumprimentar o Dom Vicente, né? Dizer que eu também estou aqui em Brumadinho, né? E realmente todas as questões que ele coloca sobre a questão da mineração, elas são extremamente preocupantes. E dizer que essa semana nós tivemos uma notícia de que eles vão começar a minerar aqui na região do Rola Moça, né, que é uma área protegida e que vai atingir toda a população e o município de Ibirité, né? Então, realmente, temos que nos organizar, porque eles não param, né? Então, assim, a questão da destruição da água, né, como um recurso, um bem superior, né, que sem ela a gente não vive, né? E a gente vê que a relação que a gente está tendo também com o poder público, ela é complicadíssima, né? Porque a gente usa a justiça para nos proteger, mas, infelizmente, na hora que vai dar o veredito, sempre o outro lado está levando, não é a vantagem, é as garantias, né, jurídicas de destruir a vida e o bioma, né? Então, gostaria de ressaltar isso, né? Como que a gente trabalha a aliança coletiva, né, que Dom Vicente coloca, né? Os movimentos têm tentado, mas ainda somos muito fragmentados na nossa ação política. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é a questão das mulheres. A participação efetiva das mulheres nas regiões degradadas e destruídas é muito grande, né? Mas ainda temos pouca participação efetiva das mulheres na frente desses movimentos. Gostaria de ouvir assim como que se propõe, né, ou mesmo nós da ABEF, como que nós vamos nos propor para fortalecer esse movimento, porque sabemos, né, que a mulher, além de ter uma capacidade de trabalhar 500 milhões de coisas ao mesmo tempo, tem uma forma diferenciada de atuar politicamente, né? Mas, infelizmente, as lideranças, na maioria das vezes, são masculinas. A gente observa isso nos partidos políticos, nos movimentos, nas igrejas, em todo lugar, né? Então, a gente é sempre a segunda voz nisso. E eu gostaria de levantar essa questão, né? Como é que Clara não era a segunda voz? Ela era uma voz junta com Francisco, né? Para a gente refletir isso, né? Como que ele também reflete. Agora, por fim, gostaria de falar com o André, que levantou 3 questões importantíssimas, né? A questão da renda básica, que eu acho que é uma luta que a gente não pode perder de vista, né? Mesmo depois do coronavírus, a miséria vai continuar e os problemas vão continuar, né? Então, acho que é uma luta importante, né? Com relação à taxação de fortunas também, que eu acho que ela é importantíssima. Por quê? Porque permitiria melhor distribuição de renda, né? Mas isso aí sempre fica secundarizado, né? Então, a gente sempre luta pela renda básica e esquece a taxação de fortunas, né? E, por fim, dizer o seguinte, que eu acho que a fala, né, inicial aqui do nosso colega Sérgio foi muito correta, que nós não podemos só clamar pelo fora Bolsonaro, nós sem saber também o que irá assumir o nosso país e em que condições, né? Eu acho que a gente tem que amadurecer essa proposta, né? Porque a gente sabe que tiraram uma presidente que não tem nada contra ela até agora e ficou por isso mesmo. Agora, colocar outro que não tem nenhum interesse de sair lá de nunca mais me gera uma preocupação a mais, né? Porque eu nasci na época da ditadura e realmente não quero volver a viver nem mais um minuto dela. Obrigada. Obrigada a você, Tânia. A gente pode passar agora para Dom Vicente, fazer algumas colocações. Sim, como o nosso tempo já está terminando, assim, eu acho que todas as falas foram contribuições importantes, né? Eu anotei aqui as contribuições em termos, começando lá, só para lembrar, né? Perdão e justiça são 2 coisas que têm que andar juntas, né? Porque o perdão exige uma conversão, exige uma mudança. Então, perdoar de uma forma simplesmente esquecer as coisas não é o caminho nosso cristão, né?
Perdão é para nos dar a chance de mudar a história. Mudar a história. Com perdão e justiça, juntos. Depois eu vejo que o fanatismo, eu teve uma pergunta em relação a esses que... Como é que nós vamos fazer com esse público aí que continua apoiando? Olha, infelizmente, a gente tem que contar com a parte da história que é fanática. Sempre foi assim. E um certo fanatismo não tem conversão. E se a gente for focar demais nesse fanatismo, a gente esquece de fazer o que a última proposta nos indicou: unir as forças de vida que estão aí buscando saída, né? As comunidades, as resistências das mulheres. Infelizmente, não que eu não acredite em conversão de todas as pessoas, mas, infelizmente, há um estilo de fanatismo, tanto para um lado direito quanto para um lado de esquerda, que não contribui muito nesse momento agora. Acho que agora é a hora da gente confluir em alianças de vida. E diria também que, em relação à questão das mulheres, e vocês constataram, e nós constatamos muito bem, é preciso, então, a gente reforçar as instâncias desse grito se fazer na sociedade brasileira, de parar com esse negócio de que é uma sociedade democrática, enfim. Nós temos uma democracia muito iniciante ainda, que precisa de ser resguardada e aprofundada, mas ainda nós estamos com muitas bases de autoritarismo e de imposição. Eu acho que as mulheres sofrem uma consequência muito, muito grave e dolorosa disso. Lá no Amazonas, assim, na região do Amazonas, chegou até nós da CNBB já o pedido de como que nós vamos fazer para socorrer os nossos povos amazônicos nesse ponto, nesse tempo de pandemia. E alguma coisa está sendo pensada também. Como é que a gente vai articular aí para ajudar as nossas comunidades? E a solidariedade, eu creio que é a palavra de ordem do momento para nós, principalmente para toda a sociedade, mas para nós cristãos. Solidariedade. Eu acho que a passagem, a travessia se dará de mãos dadas. E aí, eu creio que a gente não tem dado conta de acompanhar tantos movimentos, de estar juntos, mas a hora é essa, pensar juntos. E as saídas virão pela nossa fraternidade, pela nossa comunhão. É um pouco as minhas considerações para não tomar mais tempo de vocês. Maravilha, Dom Vicente. Bom, a Silvana também pediu para falar. Silvana, é no final? É? No final dos informes? Livro, mas posso falar depois. Não sei se tem mais alguém para falar. Não, só agora tá. Dos informes. Tá, é que, como o Dom Vicente estava falando, e acho que foi a Mariana, né, que falou do perdão, eu queria indicar para todo mundo o livro do perdão, do Desmond Tutu, que é como eles trabalharam o perdão lá na África do Sul, né, na época do apartheid. É super interessante, porque perdoar alguém não é que você vai conviver com essa pessoa, ela vai ser sua melhor amiga para o resto da vida. Perdoar essa pessoa é que ela entenda o mal que ela fez para você. É isso que é a relação do perdão. E a partir do momento que você perdoa, você cura essa cicatriz de mágoa que você tem em relação ao mal que ela lhe fez. Então, eu indico para todo mundo ler esse livro, que é super interessante. O perdão é importante, mas é mais importante a gente entender de fato o que é o perdão. Tá? Maravilha de indicação. A Mariana pediu para dar uma palavrinha antes dos informes. Eu queria falar 1 minuto e meio, se possível. Antes dos informes. Pode ser? Então, Mariana e André, e depois entramos nos informes? Pode ser? Ok. É a Marina, não é Mariana, não. É a Marina que quer falar, né? Não sou eu, não. Eu acho que se tivesse sido eu, é o André. Pode passar para o André. Não tem Mariana na chamada, né? Parecia que eu tinha lido a Mariana. Bom, então vai. Tem eu, mas eu não quero falar, não. Pode passar para o André. Tá bom. Ok, pessoal.
enfim, colocações muito boas, né? Vocês, tanto do Célio, da Pâmela, do Marcelo, da Tânia. Eu acho que um ponto até que eu acabei não dizendo aqui é que o caminho de busca da redemocratização é um caminho necessariamente condizente com a Constituição. Então, a Constituição determina, né? Se o presidente sofre um impeachment, o vice assume e pode ter os arroubos autoritários, mas deve governar conforme a Constituição. E há a proposta de uma emenda constitucional, 37 de 37 de 2019, dos deputados Henrique Fontana e Paulo Teixeira, de que a mudança de que, havendo afastamento do chefe do executivo, haja novas eleições, determinado um período, claro, né, para isso, justamente, não só, me parece, a mudança diz respeito não só a presidente, mas em outros, governador, prefeito, justamente para evitar que vices possam conspirar, como nós já tivemos aqui, infelizmente. Então, eu acho que, conforme aí o Dom Vicente falou, está havendo, eu acho que está em prática, em curso, viu, Dom Vicente, a cultura do perdão, em termos de o perdão e uma unificação em prol da democracia, né? Então, nesse sentido, acho que está em curso esse processo, e algo parecido com o que foi também no processo de reabertura democrática, lá nos anos 80, né, em que forças acabaram se aglutinando. Então, acho que nós estamos, de alguma maneira, caminhando para isso, né? Então, firmes nesse propósito da democracia e com base no perdão, né, para poder dialogar e defender juntos direitos cidadãos. Então, é isso que eu queria colar. E só uma última coisa, eu acho que esses 30% estão diminuindo, viu, gente? Estão diminuindo, e eu acho que o fator dor, sofrimento, sobretudo pela morte de pessoas queridas, é um fator que eu acho que pode fazer com que a diminuição se acelere, tá bom? É isso, obrigado. Bom, então agora vamos passar para os informes, é isso? É isso. Salete, obrigada, viu? Eu só queria agradecer mais uma vez o Dom Vicente e o André nessa fala. Por aí, eles trouxeram bons apontamentos para a gente pensar e refletir ao longo da semana, sobretudo a partir das reflexões, né, da Laudato Si, baseada muito no perdão, mas também sem esquecer da denúncia, da luta por justiça e dos comprometimentos reais que esses setores financeiros que colocam tanta coisa em risco precisam se comprometer, né? Os impactos nas comunidades, nos territórios, são sequências do neoliberalismo, eles são reais. Os comprometimentos desses setores econômicos, financeiros, também precisam ser reais. E eu, só completando e fechando um pouco essa fala do André, e a partir dos comentários que todo mundo fez, eu acho sim que a campanha Fora Bolsonaro ela tem as suas questões, mas acho também que qualquer desgaste a mais nesse governo já traz uma contribuição grande também, e acho que isso, inclusive, ajuda para que as urnas sejam abertas e que para as pessoas que ainda não enxergaram, comecem a enxergar essas coisas, né? A gente virar do avesso, jogar água sanitária, limpar, deixar as coisas respirarem, porque se a gente não conseguir, de fato, fazer uma crítica e uma reflexão profunda nesse período de pandemia, aí fica difícil a gente pensar dança, que de fato colocar o povo no lugar de centralidade e trazer melhoria efetiva na vida do povo. Gente, eu sei que tem muita gente querendo falar, mas a gente precisa passar para os informes. Sei que já tem 3 pessoas inscritas nos informes, e aí eu vou pedir para todo mundo tentar ser conciso. A gente tem o Alan, a gente tem a Isaura, tem o Célio também, não é?
Se tiver mais alguém, pode escrever no chat, mas eu vou pedir para a gente já começar os informes. Vai lá, Alan. Só, Mariana, aí acrescentaria o Edgar. Eu faço o informe, que o Edgar não é da BEF, né? Só está aqui para falar da campanha. Então, seria... Beleza. Oi, vocês estão me escutando? Só para fazer um teste. Sim. Tá, legal. Boa tarde a todos. É muito prazer ter o Dom Vicente. Só para avisar, Dom Vicente é o primeiro bispo que está próximo de nós, porque eu que eu saiba. E sensibilize os seus irmãos do episcopado a nos acompanhar, né? Dia 6 ou 7 de junho nós vamos ter um encontro só dos jovens, e não sei se falaram nos encontros, mas é só para vocês saberem, foi um encontro muito animador dos jovens brasileiros. Dom Vicente, nós tivemos, somos 280 jovens que descobrimos, e tivemos 40 e poucos jovens nesse encontro. E a partir desse encontro, nós estamos aí trabalhando em achar outros jovens e já temos iniciativas concretas e práticas, como os do Lucas, né, para ajudar a sociedade brasileira. Então, esse é um dos informes. E eu gostaria muito que, se um bispo, alguém da CNBB, comparecesse à reunião virtual para sentir, né, sentir essa energia nossa. Acho que os jovens que estão aqui podem perceber que foi um encontro muito proveitoso e animador, dinâmico também, para ajudar. Só lembrando que quinta-feira agora vai ter um webinário da minha aldeia internacional, que vai ser agora, estão para soltar, que é sobre CO2 e desigualdades. Somente isso. Abraço. Beleza, obrigada, Alan. Isaura agora. Oi, gente, boa tarde, obrigada. Eu até queria dar, o informe para vocês, que o pessoal do GT Comunicação, do qual eu faço parte, e a Isabel está aqui também, e outras pessoas, se quiserem contribuir, por favor, entra na questão. Mas eu queria falar da necessidade daqueles que ainda não fizeram e responderam aqueles questionários do cadastro e da enquete. Tá. Porque foi individualmente para cada um, para justamente dar deferência à importância desse cadastro. Porque, gente, as respostas que têm nos chegado estão sendo super interessantes, e elas estão sendo norteadoras do nosso plano de comunicação. Elas estão dando, não só, e elas estão possibilitando a gente desenhar o site, a estrutura dele. Tem vários resultados já. Eu poderia até share a minha tela aqui, compartilhar a minha tela com vocês, de como estão indo os resultados, mas é rapidinho, eu vou passar muito rápido, tá ok? Só um exemplo de como está indo a nossa pesquisa, para vocês se animarem a fazerem e responderem para a gente, tá? Então, posso fazer aqui? E, por favor, canal Resistentes, tira, porque eu não sei tirar também, tá? Depois. Espera aí. Ai, meu Deus. Tá. É só apertar o stop depois. Ai, meu Deus, espera aí. Onde eu tenho que ir? Depois você manda no grupo, Isaura. Tirar o quê? É melhor mandar no Tá grupo, aqui, né, tá aqui. Vocês estão vendo? Não. Não. Tirar o quê, Isaura? Não, eu queria dividir uma coisa aqui. Ia divulgar, né, Isaura? É compartilhar tela, amiga. Share screen, ali embaixo. Eu sei, eu não estou conseguindo. O Cláudio podia compartilhar daí, se você quiser. O Cláudio do Resistentes. Alô? Então, mas eu preciso ter a tela comigo. Vamos ver se eu acho a tela aqui. Gente, eu vou sugerir para a gente... Juliana, espera um pouco, por favor. Eu não falei nada. Eu tô meio em silêncio. Ah, ó. Tá compartilhado? Sim, sim. Só tem só a primeira página. Vai passando, pessoal. Eu não estou conseguindo descer.
Peraí. Aqui, gente, ó. Então, somos nós aqui, tá? Alguns resultados já estão saindo. Aqui é um resultado importante, porque a gente chegou à conclusão, aqui são de 10 e pula para 10 pessoas, quer dizer, a maioria de nós está entre 19 e 29 anos, é as pessoas que responderam. Nós estamos com uma dificuldade, quer dizer, muitas pessoas estão falando que não conseguem colocar idade, mas é importante porque a gente vai... as pessoas colocaram aleatoriamente, e entre 19 e 79 anos, quer dizer, é um dado importante. Esse quadro é interessante pelo seguinte, ele representa exatamente o grupo de WhatsApp que nós somos. Essas pessoas foram as pessoas que responderam, e elas correspondem às proporções que tem no WhatsApp hoje, com ou sem resposta. Quer dizer, a maioria é São Paulo, São Paulo interior, nós somos 50%. E somos representados por todos os estados aqui. Esse é um dado que está começando a sair, que eu acho que é interessante, porque nós estamos sendo representados no Brasil. Outro dado importante é aqui, gente, que é a contagem por profissão. Este quadro ele vai nortear, por exemplo, que a gente tem... As pessoas colocam muito que tem duas profissões, que são artesãos e estudantes, ou artesãos profissionais. Então, aqui, por exemplo, a gente tem professores universitários, economistas, estudantes. Isso significa que a gente vai ter uma contribuição muito grande de uma parte teórica, de muito estudo, de estudo sobre economia solidária. Então, é importante, eu estou dando para vocês que a necessidade de dar vazão a essa nossa enquete. Outra questão importante é essa, que é quanto à religiosidade, é que a maioria, claro, o Papa é católico e o apelo principal veio para os católicos, né? Porque estão recebendo primeiro essa informação também, mas são tantas, e somos 50% da ABERT, quer dizer, ela está sendo representada por muitas religiões que estão escritas aqui. Então, isso também é um dado importante. Outra questão que é interessante, que também vai nortear as nossas entradas em conteúdos nas mídias sociais e no site para a alimentação com os conteúdos que a gente vai receber de vocês e os acessos. Então, todas essas coisas que a gente pergunta, é importante que a gente... E eu quero agradecer a todos a nossa... Mas ela foi colhida até hoje ao meio-dia, quer dizer, continuamos aí. Cláudio, você pode tirar a tela? Eu não sei fazer. Bom, Isaura, a gente pode passar para o próximo informe? Eu só queria saber se a Isabel tem alguma contribuição, da comunicação, por favor. Eu acho que é melhor na próxima semana, Isaura, só por conta do tempo, já está longo. Mas muito bom. É bom que motiva todo mundo a colocar e se inscrever quem falta. Ótimo. É isso aí. Beleza, gente. Então, a gente tem o Célio e o Edgar. Eu vou pedir para a gente tentar ser o mais breve possível e depois tem mais pessoas para dar informe ainda. Bom, queria primeiro justificar a minha da Ciro também, né? A nossa ausência nas últimas 3 reuniões. Estamos envolvidos em uma série de outras campanhas e sobre isso que eu gostaria de falar como informe, né? Primeira que estive mais envolvido foi a campanha pela renda básica. Isso exigiu uma mobilização muito grande, foi uma conquista geral da sociedade e garantimos aí esses R$600. A BEF que teve presente, teve uma participação
grande nesse processo, foi uma mobilização de um mês aproximadamente, que resultou eficaz. E, em seguida, eu tive que me deslocar para a campanha pela Lei Emergencial da Cultura, uma mobilização que eu gostaria de perguntar se alguém aqui gostaria de se integrar nisso que nós estamos fazendo, para um recurso para garantir a cultura. A cultura e as artes são as atividades que fecham primeiro, porque dependem de aglomeração, e vão reabrir por último. E vai desde feiras de artesãos a teatros, espetáculos. Nós já fizemos dezenas de webconferências, várias com 250 pessoas participando, já com uma mobilização com deputadas, deputados, e a lei vai para votação na próxima quinta-feira, muito provavelmente. A relatora é a Jandira Fegari. Então, eu queria pedir o apoio de todos os integrantes da ABEF nesse acompanhamento e nessa construção. Ela prevê, basicamente, uma renda básica para os trabalhadores da cultura, que o Bolsonaro excluiu os trabalhadores das artes e da cultura na lei da renda básica. Isso com o veto que ele fez na última quinta-feira. Antes nós tínhamos conseguido incluir, mas ele excluiu. Aí também um recurso para espaços culturais, pontos de cultura, mais ou menos umas 20 mil entidades, escolas de artes, que a gente também está propondo um recurso de R$10.000 mês para todas essas entidades. Já identificamos a fonte do recurso, está bem avançado nesse processo dentro da Câmara. Eu mesmo já tive reunião com o Rodrigo Maia, junto com outros deputados, enfim, avançamos bastante nisso. E um conjunto de editais emergenciais para a cultura, no conjunto das criações, no valor de R$600 milhões, via repasse para estados e municípios. Basicamente, essa é a lei de emergência cultural, e às vezes eu passo até a madrugada em reunião de atividade por isso. O segundo são as cerimônias de encantamento, inclusive, que são feitas a partir do canal Resistentes. Nós decidimos fazer desde a semana passada, quando da morte do Aldir Blanc, do suicídio do Flávio Migliaccio, Dona Neném da Portela, e a gente vive uma situação de profundo desamor pelo Brasil, da parte do governo federal, e aí resolvemos fazer essa cerimônia. Já realizamos a segunda, com a presença do Leonardo Boff, a semana passada. São artistas, amigos nossos, que a gente vai convidando, Sérgio Mamberti, Osmar Prado, Paulo Berti, Júlia Lemertz, que vai ser a mestre de cerimônias na próxima cerimônia, sempre às 21 horas, no canal Resistentes, às segundas-feiras. Nessa, especificamente, a nossa homenagem vai ser para as trabalhadoras e trabalhadores da saúde. E daqui da ABEF, a ideia surgiu assim entre algumas pessoas, comigo, e tem a Fernanda, nossa designer, que também está fazendo uma ótima arte, belíssima, quem fez a logo da ABEF, que também ela tem feito toda a arte das cerimônias de encantamento. Encantamento por quê? Porque as pessoas não morrem, elas ficam encantadas, é assim que se diz nos sertões, né? A gente tirou isso, inclusive, de uma frase do Guimarães Rosa, né? Quem tiver mais interesse específico de se engajar nisso, também me procure à parte. Bom, e agora, terceiro, que agora eu vou apresentar o Edgar, já passando a palavra para ele, né? O Edgar, ele trabalha com mobilização de jovens a partir de games, e que são esses games interativos, no Brasil tem 4.000 núcleos de jovens jogando, mas sempre a partir de tarefas de resolução de problemas comunitários. A partir disso, ele me procurou, a gente já se conheceu há uns 15 anos atrás, a partir de um ponto de cultura lá em Santos, que fica numa favela grande de palafitas lá, e depois ele seguiu a vida por outro canto, eu também. A gente se reencontrou agora
Aí eu coloquei em contato, já fizemos reuniões com escolas ocorrentes, com José Maria del Corral e também com o Henrique, para pensarmos num game, que é o que ele está desenvolvendo, que é um desafio para a juventude do mundo enfrentar coronavírus dentro de casa e com ações. Isso já está tendo um grupo de trabalho, da qual ele faz parte, o ICC está ajudando também, para esse game, esse desafio mundial. E um outro, que ele começou essa semana, ele sempre trabalha com muita escala, um desafio para arrecadar alimentos para 40 milhões de pessoas e envolvendo a mobilização de 10 milhões de jovens. Hoje, inclusive, a gente conversando, aí eu pedi para incluir na pauta, para ele vir para a reunião. Aliás, Edgar, nós o convidamos para se integrar na ABEFC como um todo também, né? E aí eu passo a palavra para o Edgar para apresentar como seria essa ideia. O fundamental seria que, nesse caso, né, nos outros informes, a gente já está acompanhando e desenvolvendo a ação, mas nesse, nós precisaríamos ter um grupo de voluntários aqui da ABEFC que se somariam ao Edgar e ao grupo que ele está articulando, né, que é bem amplo, para uma ação muito efetiva e emergencial, a ideia numa campanha de rapidamente mobilizar esses 10 milhões de jovens e arrecadar alimentos para essas 40 milhões de pessoas, que é onde se identificou que é o foco fundamental aí. Então, com a palavra, o Edgar. E quem tiver tiver alguma dúvida em relação aos outros informes que eu dei, chama em separado que eu explico, tá bom? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, o Célio apresentou praticamente tudo, vai ser muito mais fácil eu conseguir cuidar do tempo. Eu estava muito preocupado em cuidar do tempo e também estava um pouco tímido, porque o Célio me chamou assim, de você pode entrar agora? Eu falei, onde é que eu vou estar entrando? Mas eu quero dizer que eu já fiquei muito à vontade com a palestra do Dom Vicente. Ele me deu toda a introdução que eu precisava, e também do André. Acho que o Dom Vicente ele citou, né, que a gente precisa de uma aliança coletiva, uma economia integral e feminina, precisa de uma formação, ação e celebração dos jovens, que eu anotei que eu fiquei feliz muito, e uma juventude que tem que pensar e construir iniciativas, né, para essa nova economia, para esse novo lugar. O que eu venho falar vem exatamente nesse lugar. Bom, me apresentando um pouquinho, eu sou Edgar Gouveia Júnior, sou arquiteto urbanista. Nos últimos 25 anos, eu venho testando o poder do game, do jogo, da gincana, do mutirão, para transformar a realidade de verdade. Então, desde começar a chamar uma favela inteira para brincar de construir uma creche, né? Não é uma coisa de um processo de organização, a gente não organiza, só fala, duvido que a gente construa uma creche em um final de semana sem dinheiro, né? Porque o pessoal não tinha dinheiro mesmo. E aí o pessoal constrói. Então, eu me especializei em provocar, em criar jornadas épicas que mobilizem muita gente, multidões, para criar agora o mundo que a gente sonha. Creches, pontes, começou assim quando eu estava na universidade. Aí comecei a exagerar mais, até que 10 anos atrás teve Santa Catarina, aquele grande desastre, né, de 60 cidades embaixo da água. A gente criou uma gincana nacional para chamar jovens do Brasil inteiro, tribos jovens, então eram universitários que montavam ônibus. Então o jeito de montar ônibus, de captar recursos, de se organizar, era tudo um game também. Eram missões semanais para as pessoas se auto-organizarem e irem para lá. Era só para jovens, a gente imaginava que a gente queria 12 times do Brasil inteiro, foram 80, e a gente imaginava que ia mobilizar 300 pessoas, não tinha Facebook na época, né? Tinha Orkut só, e foram 68 mil pessoas online que jogaram a gincana, ajudando, dando gasolina, ônibus, alimentação, a Unimed entrou, deu seguro-saúde para todo mundo. Então foi uma coisa, o São Paulo Fashion Week deu uma sala para a gente, o Shopping Guatemi, então foi uma convulsão de pessoas, né? Naquele mesmo sentido que a gente faz quando tem uma grande catástrofe, né? E no final a gente foi para lá, nossa meta era trazer de volta a alegria de viver. A gente foi para 24 cidades, as outras se arrependeram porque acharam que era brincadeira, não aceitaram a gente, e a gente fez uma festa lá. Depois eu mando para vocês o link, tem um vídeo muito bonito, preparem lá em 5, é de chorar. Agora, isso é para dizer assim, para ninguém se assustar com o que eu vou falar agora. Então, teve essa experiência 10 anos atrás, antes era Facebook, WhatsApp, essas coisas todas, e agora a gente resolveu que é um momento, assim, essa nova gincana, a gente está fazendo uma gincana que a gente chama de Desafio 10 × 10, 10 por 10, que é mobilizar, que é despertar
10 milhões de jovens brasileiros para mobilizar a sociedade brasileira para captar recursos para alimentar 10 milhões de famílias. Então, 10 por 10, 10 milhões de jovens alimentando 10 milhões de famílias, que são quase 40 milhões, 50 milhões de pessoas. Tá? Isso tem que fazer tudo isso em 30 dias. Então, esse é o tipo de joguinho que eu faço. Então, basicamente, assim, por que a gente está usando o sistema gincana? Então, a gente está roubando o poder que tem das torcidas, do carnaval, da festa junina, porque a gente está todo mundo em casa, não pode sair, mas a gente tem que despertar essa alma brasileira. Isso vem do que para vocês é muito comum. Mais ou menos 7 dias atrás, eu estava conversando com o pessoal de uma grande organização de fundações ricas no Brasil, que eles nunca doaram tanto, doaram em 3 semanas, mais do que doaram todos os outros anos inteiros, né? Então, e estão já preocupados como é que eles podem se retirar da doação. Eles estão doando muitos milhões e estão preocupados como vão retirar das doações nos próximos 3 meses. Aí eles me deram um número que a gente está com prognóstico de daqui a 3 meses ter 40 milhões de brasileiros passando fome. Não até amanhã, mas isso vai durar pelo menos de 1 a 3 anos. Então, uma recessão enorme. Esses são cálculos. Nos Estados Unidos já está bem. Nos Estados Unidos já tem a cada 5 crianças, uma está passando fome. Nos Estados Unidos, o cenário do Brasil pode ser muito pior se a gente continuar não respeitando tudo isso. Então, os milionários já estão pensando em se retirar, já doaram muito. Tem muito mais para doar, mas não vão doar. As fundações também estão se retirando. O nosso governo não vai fazer isso e as empresas estão preocupadas em se mexer. Então, a ajuda não vai vir de quem tem dinheiro. Já está vindo bastante, muito além do comum, mas eles já estão se planejando como é que eles se retiram. Se a gente não se organizar, essas 40 milhões de famílias vão passar fome e muito mais coisa vai acontecer que não é só fome. Então, o que é que nós podemos fazer, como o Dom Vicente falou, que tem que ser uma coisa rápida, o que é que nós podemos fazer para uma mudança de cultura muito rápida? A única solução que a gente tem do cenário não ficar terrível é, de fato, mudar a cultura do brasileiro para uma cultura de brasileiro cuida de brasileiro. Se a gente conseguir, em muito pouco tempo, despertar a generosidade brasileira, que a gente sempre desperta quando tem uma grande catástrofe, na primeira semana depois de Mariana, na primeira semana depois de Brumadinho, a gente lota de doações, lota de água, comida, e o pessoal fala, para de mandar comida, para de mandar, só manda água e dinheiro porque está apodrecendo. Né? A gente vai ter que conseguir ativar esse efeito, mas durante 2 ou 3 anos. Tem que se preparar para isso. Né? Então, o que a gente vai fazer agora, esse desafio 10 por 10 é a primeira etapa, a primeira onda de pelo menos 3 ondas de projeto que a gente quer fazer para que a sociedade brasileira tome gosto de cuidar do brasileiro. Né? Se a gente conseguir fazer a população brasileira falar, olha, ninguém aqui passa fome, vai ter recurso para todo mundo. É a multiplicação dos pães mesmo. É a multiplicação dos pães. Aquela coisa da festa americana, cada um leva um pratinho e sobra comida. Nós falamos, não vai dar, mas sobra comida. Como é que a gente vai fazer isso para o brasileiro? Tem que ser ritmo de festa, de brincadeira. Então, 10 por 10, a gente começa com grandes estrelas, estamos aceitando mais indicações também. Grandes estrelas, então, Anitta, Ivete Sangalo, Pablo Vittar, enfim, desafiando uns aos outros. Além de pedir doação, porque live, está todo mundo fazendo live, as doações já estão diminuindo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para a Ivete Sangalo chamar todos os fãs delas para desafiar a Anitta, com os fãs dela, ver quem capta mais recursos. Como o brasileiro adora competir, isso vai dar uma coisa assim, a gente não pode perder para a Anitta, gente, a nossa amada Ivete Sangalo. Então tem que entrar nesse ritmo de festa, e o brasileiro adora essa bagunçada que tem, e vamos ficar todo mundo em casa clicando e puxando muito mais. Tudo puxado para os jovens. Tá? Essa loucura, e aí depois a gente passa para a torcida de futebol, né? Torcida do Corinthians versus torcida do Flamengo. Né? Quem doa não é? Então, para brigar, não é tanto para alimentar as famílias. Não é tanto para alimentar as famílias. Para poder vencer o Corinthians, o Flamengo vai se matar para arrecadar muito mais. Mas é criar esse clima de festa no Brasil, né? O pessoal tudo rindo, né? Quem está assistindo fica rindo, e podendo contribuir para mudar esse ritmo, a partir do brincar, a partir da energia do carnaval e da gincana, e ir para um outro patamar que a gente toma gosto e se assusta com o que foi capaz de fazer. Tigar, oi. Só licença, assim, pelo tempo aqui que o pessoal está tendo que encerrar, eu só queria dar uma proposta de como a gente avançar nesse negócio, mas conclua aí. Você terminou e eu falo, você... Tá bem. Então, o convite é esse. Quem estiver interessado, acho que o Célio pode me passar. Bom, eu deixei meu contato, meu telefone do WhatsApp e meu e-mail também para vocês, aqui na conversa. Então, a ideia é esse convite mesmo.
a gente precisa de muitas organizações do Brasil inteiro somando e provocar a Pastoral da Juventude. A gente quer, basicamente, criar de novo aquele programa do Betinho. A gente já fez isso uma vez. E como é que a gente desperta de novo essa generosidade no Brasil? E vocês têm muita essa experiência, acho que poder trazer para a gente a experiência do Betinho, juntar aqueles comitês novamente e criar, de fato, um prazer, né, trazer de volta a generosidade brasileira e o brasileiro decidir que aqui ninguém vai passar fome, todos nós juntos. De resto, eu mando um projeto para vocês, em detalhado. A gente vai lançar daqui a 10 dias o projeto. Né? A gente tem bastante material promocional. As maiores empresas de marketing, isso foi impressionante, a que fez a identidade visual das outras. Enfim, tem bastante material que eu vou mandar por escrito para quem estiver interessado. E acho que eu estou dando o recado, já passei do tempo. Obrigado, Célio, por me dar um toque. Te agradeço, Edgar. E assim, só para fechar, queria propor que aqui as pessoas que se voluntariassem para representar a BEFC, né? Tem que ser para representar durante esse processo todo. Acho que é uma campanha fundamental para a BEFC abraçar, tem escala, né? E aí vocês podiam criar um grupo à parte, a partir daqui mesmo, já vão passando os e-mails, tá? A gente cria com o Edgar. Queria também te convidar, Edgar, se você tiver possibilidade de participar e se integra também na BEFC, né? Porque aqui são indivíduos, pessoas de boa vontade, organizações, enfim, a gente faz uma mescla nessa nossa rede. Estou vendo aqui o Eduardo, não sei se quem entre os jovens podia fazer esse alinhamento. O Ivan já se prontificou a ser um desses voluntários que vai ter que ser. Aí, tem muito trabalho, viu? Não é só a gente dar ideia, não. Essas coisas de gincana para 10 milhões de pessoas, via game, virtual, cada um em sua casa. É algo histórico, mas pode ser o grande papel da ABEF nesse momento de uma ação concreta e efetiva. Ó, tem vários aqui que já estão se propondo. Pessoal, teve gente também que pediu uma proposta por escrito, porque queria entender melhor, Edgar. Então, não sei se o Edgar tem alguma proposta, quer encaminhar para o grupo para ver se tem mais alguém interessado. Gente, Tenho, sim. Se me colocar no WhatsApp, eu mando. Tá. Marina, a gente tem mais 2 inscritos aqui nos informes, só que eu estou achando que vai ficar comprido esses informes agora. A gente já está com 2 horas de reunião e a gente já não está conseguindo absorver e está perdendo bastante audiência. Eu ia sugerir para a gente tentar, a partir... as pessoas que estão inscritas fizerem questão de falar agora também, está em aberto. Falta o Lucas e mais alguém, se não me engano. A gente pode deixar para a semana que vem, o primeiro ponto de pauta da semana que vem, ou pessoas querem muito falar agora? Ô, Marina, eu queria falar rápido, muito rápido. Está me ouvindo? Tânia, é porque tem 2 pessoas já... Então não. É porque eu me inscrevi, mas então deixa para outra semana. Para mim, não tem problema, porque eu estou tentando negociar com as 2 pessoas que estão aqui na fila para ver se elas deixam para a semana que vem. Não, eu já deixei, porque eu pensei que eu estava na fila. Deixa. O Lucas topou. Você topa, Tânia? Topa. Fica para a semana que vem? Então tá bom. O outro era o Roberto Jefferson. Isso. Roberto Jefferson, você topa? Enfim, mas eu acho que ele se ele se pronuncia, pô, maravilha. Dom Vicente teve que sair, eu tinha pedido ele dar uma bênção ecumênica para a gente de encerramento, ele pediu para se desculpar, mas aí eu queria pedir a Marcela, direto da Amazônia, para ver se ela dava uma bênção ecumênica para a gente encerrar essa reunião de hoje. Boa. Marcela ainda está aí? Marcela? Tá aí. Tira o microfone. Libera o Marina, que diz, você me pegou, é aquilo de saia justa, literalmente, né? Não, jamais. Então, assim, que nós possamos... E aí eu vou
né, nessa bênção ecumênica, trazendo toda essa nossa ancestralidade feminina, do sagrado feminino, né? Que a Mãe Terra, a Pachamama, a natureza, em toda a sua dimensão, todos os seres que respiram, que têm vida, que haja amor, que haja saúde no planeta, que nós possamos nos irmanar na solidariedade, na fraternidade, no amor, na comunhão fraterna em todos os seres, e da Amazônia, desse coração que pulsa, que tem vida. Eu partilho e compartilho com vocês, para que nós possamos, juntos e juntas, ter essa conversão que o mundo precisa nesse tempo. Que as deusas nos abençoem, e os deuses também. Amém, Auere e aleluia. Aleluia. Gente, muito obrigada por essa reunião. Sei que ficou muita gente sem falar, mas uma reunião a gente maravilhosa, foi ótimo. Ótimo. Um beijo para vocês. Obrigada. Muito bem, então, muito bem. Parabéns e obrigado, Marina. Estava maravilhosa a reunião. Muito bom, parabéns a todos que participaram. É sempre um prazer o Canal Resistente poder viabilizar esse encontro. Quero saudar todos que estiveram presentes, aqueles que também acompanharam pelo chat. Leda Maria Abreu, Alessandro Silva, José Arimateia, Leda Maria Abreu, Giacomo Jaime Bonfim, Fátima Cavalcante. Enfim, muitas pessoas deixaram aqui registrado as boas-vindas e ficaram sensibilizadas por esse nosso encontro. E então eu deixo aqui o convite para aquela programação que o Célio Turino anunciou no Canal Resistentes, segunda-feira, 21 horas, a cerimônia de encantamento. Posso encerrar então, gente? Um bom fim de semana a todos e continuamos juntos aí na luta. Um abração, pessoal. Abração. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente.